Continuaremos estudando a Epístola aos Gálatas, lá em Gálatas capítulo 6. Diga, irmão Luiz. Ótimo, irmão Luiz, né? O espírito jovem, lembrando aí. Crianças de 12 anos para baixo podem estar saindo ali para ter o seu tempo todo especial, né? Eu e o Estevão me lembrando e eu acabei esquecendo, muito aviso. Mas em Gálatas 6, vamos abrir as nossas Bíblias para Gálatas, capítulo 6, estamos terminando esta epístola, uma epístola do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, né? Quer dizer, havia igreja de Cônio, Listra, Derbe, várias igrejas que na primeira viagem missionária o apóstolo pregou o evangelho ali. Elas estavam passando por um problema. O problema naquelas igrejas era exatamente acerca do conhecimento de Deus. Por quê? Porque estava entrando um outro evangelho, e um evangelho que falava de salvação por obras, ou seja, se eu vou acreditar que as minhas obras me salvam da condenação dos meus pecados, eu não vou conhecer o Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro. Mas quando eu creio que é somente pela obra, sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, que me livra da condenação do inferno, da condenação que os meus pecados requerem de Deus, então eu estou conhecendo o Senhor. Por meio deste evangelho eu posso conhecer Deus. Então, este era o dilema na epístola, e Paulo começa a argumentar desde o capítulo 1, que lemos novamente hoje, até o capítulo 6. Só que agora o apóstolo está numa parte mais prática desta epístola. No versículo 1 ao 5, que nós vimos na semana passada, estudamos que vivendo no Espírito, estamos amando os irmãos. Então, viver no Espírito não é só uma coisa nas nossas ideias ou na nossa cabeça, mas é na prática eu amar de modo sacrificial o meu irmão. E hoje nós queremos observar do versículo 6 ao 18, que viver pela fé é viver no Espírito de Deus. Quando eu estou vivendo pela fé, a vida de um crente, eu estou vivendo pelo Espírito de Deus. E o apóstolo vai mostrar mais uma vez, de maneira muito prática, que viver pelo Espírito de Deus, viver pela fé, não é algo somente da nossa cabeça. Às vezes nós, crentes, aprendemos muito a Bíblia, mas acabamos não vivendo a Bíblia. Isso é um problema, porque nós temos que ser, nem sempre somos por causa dos nossos pecados, mas nós temos que ser a encarnação da palavra de Deus, a semelhança de Jesus. A ideia é que as pessoas que vivem nas trevas, que não têm Jesus como Senhor e Salvador, vejam em nós um espelho da pessoa de Cristo. Imperfeito, é claro, porque igual 100% a Jesus não conseguiremos, mas o mais próximo possível do que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, viver pela fé é essa vida no Espírito, e nós queremos observar aqui 3 conselhos ou lições que o apóstolo nos dá de como viver neste Espírito, lições muito práticas, e você vai ver que tem uma relação com a vida do Espírito. Primeira lição, primeira verdade daqueles que vivem pela fé e, consequentemente, vivem no Espírito Santo, é que nós colhemos aquilo que plantamos. Temos que aprender isso. Colhemos aquilo que plantamos. Pronto, já aprendi, né? Podemos agradecer a Deus e ir para casa, né? Mas não é bem assim. Se fosse, era uma bênção, né? Mas muitas vezes sabemos da verdade, mas não vivemos tal verdade. Então o apóstolo, ele começa dizendo assim, a partir do versículo 6, Gálatas 6, verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pois o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
observamos aqui a ideia principal de que nós colhemos aquilo que plantamos. O verso 6, ele vai dar o tom destes versículos até o versículo 11 em diante, o versículo 6, ainda vai dar o tom de todo esse grupo de versículos. Lemos até o 10 para depois estarmos observando os versículos 11 em diante. No verso 6, você observa uma palavra sobre o sustento financeiro daqueles que estavam cuidando das igrejas da Galácia. Olha novamente o verso 6. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas aquele que o instrui. Fazer participante de todas as coisas é fazer o que é bom. Mais à frente você vai perceber que nós devemos fazer o bem a todos, especialmente os da família da fé. E fazer o bem a todos, fazer participante, significa manter financeiramente aqueles que estão instruindo. Mas por que Paulo está dando esta exortação? No versículo 5, versículo anterior, nós lemos assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, se cada um vai levar o seu próprio fardo, você que instrui, leve o seu fardo também, né? Mas a gente sabe que levar o seu próprio fardo aqui significa que eu vou dar de conta de mim perante Deus, como cada um aqui vai dar de conta de si perante o Senhor. E no verso 6, Paulo instrui: olha, cuide financeiramente daqueles que estão instruindo vocês na palavra de Deus. Por quê? Vamos ver o contexto desta epístola. Havia aqui uma divisão nessas igrejas. Aqueles que criam na justificação pela fé e aqueles que criam na salvação por obras. O que acontece quando as igrejas ficam divididas por questões doutrinárias, especificamente quando nós temos uma doutrina errada dentro da igreja? Obviamente, o pastor destas igrejas da Galácia estava concordando com o apóstolo Paulo. Imaginamos, isso aqui não está dito na epístola, mas nós imaginamos que sim. Logo, aqueles que criam numa salvação por obras, que é uma heresia, que é errado, extremamente errado, eles começaram a boicotar o sustento daqueles pastores que estavam cuidando destas igrejas da Galácia. E estes pastores, provavelmente, a epístola também não diz, mas tudo indica, começaram a fazer como Paulo. O que é que Paulo fazia? Paulo trabalhava. Quando as igrejas não queriam sustentá-lo, ele iria trabalhar, só que isso deixava o ministério muito mais pesado para ele, porque além de trabalhar para sustentar a si mesmo, ele tinha também que ter um ministério da palavra, tinha que estar pregando, indo em vários lugares. Então, ele trabalhava muito mais de 8 horas por dia, provavelmente, naquele período. E estava havendo este boicote aos líderes das igrejas da Galácia por causa de uma divergência doutrinária. Veja, em Atos, capítulo 18, versículo 5, que o apóstolo Paulo, ele sempre ele tinha uma forma de ele poder se manter mesmo no momento da dificuldade. Atos 18, 5 diz: quando Silas e Timóteo, Atos 18, verso 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então ele se entregou totalmente. Em outros momentos ele não pôde se entregar totalmente à palavra. Por quê? Porque ele tinha que trabalhar. Né? Então, quando ele tinha que trabalhar fazendo a tenda artesanalmente e vendendo esta tenda, então ele não tinha um tempo para dedicar totalmente à palavra. Mas nesse caso aqui ele pôde. Por quê? Porque ele encontrou Priscila e Áquila. E Priscila e Áquila mantiveram financeiramente o ministério do apóstolo Paulo por um tempo. Olha o versículo 2, Atos 18, verso 2. Lá encontrou certo judeu, veja que o verso 2 e 3 é antes do verso 5, certo? Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, Priscila e Áquila, a princípio, foram um suporte financeiro para o missionário, enquanto Paulo era um suporte espiritual para eles, instruindo-os com a palavra e treinando-os também para ser um casal missionário.
Perceba então que Paulo, nesse momento, ele se dedicou exclusivamente à pregação. No momento que os Gálatas estavam restringindo o sustento dos seus pastores e obreiros, eles estavam prejudicando a obra de Deus. Por quê? Por divergências de opinião. E se você acha que isso está muito longe de acontecer, acontece muito em várias igrejas essa situação. Paulo então instrui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12, como deve ser o trato para com aqueles que instruem as pessoas na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. É que ele está falando dos pastores. E os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então você tem os que trabalham entre vós, pregando a palavra, presidindo, organizando a igreja, e os que admoestam. Admoestar é uma palavra mais pesada, exorta, às vezes, numa parte mais difícil do ministério pastoral. Verso 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros. Então, os tessalonicenses também precisavam ter esta máxima consideração para com os seus pastores, aqueles missionários que trabalhavam com ele, e ter todo o amor ali. Paulo, então, exorta várias igrejas, dentro das suas epístolas, sobre este cuidado pastoral que nós estamos observando no verso 6. Gálatas 6,6 fala do sustento financeiro. Olha 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordastes o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Presbítero aqui é a mesma palavra para pastor, que é a mesma para bispo. Na verdade, as palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Aí você diz assim, sim, pastor, muito conveniente, Você está pregando aí, legislando em causa própria, Que bonito. Mas a verdade é que esta é a vantagem de você pregar a Bíblia em série. Não é verdade? Começamos a expor a epístola aos Gálatas desde o capítulo 1, versículo 1, e terminaremos no capítulo 6, versículo 18. Então, quando você passa por um versículo assim, que fala exatamente do sustento e do cuidado dos pastores, não se pode pular, Deve-se falar porque isso é bíblico e é importante, mesmo no meio de uma teologia da prosperidade. Então, é bíblico que as igrejas tenham esta mentalidade, é bíblico que as igrejas entendam esta responsabilidade de manter seus pastores e missionários, é função da igreja. E Paulo falou isso também aos coríntios. Já vimos Paulo falando aos Gálatas, falando a Timóteo, um jovem pastor, agora aos coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Olha aí, Paulo trazendo o mesmo ensino aos coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6, que diz: ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? O Paulo aqui estava chateado. Paulo aqui estava brigando com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja cosmopolita, uma igreja grande, uma igreja que tinha recursos. Mas Paulo e Barnabé tinham que trabalhar para se manter, para manter a equipe. E os outros missionários eram sustentados por outras igrejas. Olha, nós não temos o direito, de poder ser sustentado também pelas igrejas. Versículo 11, 1 Coríntios 9, 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? É bíblico. Esse versículo aqui caindo numa igreja da prosperidade, dá o que falar, não é verdade? Só que aqui é no contexto correto. É o apóstolo que não está sendo mantido pela igreja, está trabalhando para se manter, e isso consome o seu tempo de pregar, tempo de discipular, tempo que ele tem para plantar a igreja. Então ele tem que ser mais eficiente, e as igrejas têm que apoiar financeiramente o ministério do apóstolo. E no verso 13, 1 Coríntios 9, versículo 13 diz: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam?
E aqui ele está falando dos levitas. Os levitas, eles prestavam serviço no templo, eles não tinham terra como as outras tribos de Israel, mas eles recebiam recurso para viver e cuidar do templo e do ofício sacerdotal no Antigo Testamento. Ainda no verso 13, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Os levitas, quando recebiam o sacrifício, eles tiravam a parte que era dedicada ao Senhor para ser queimada e outra parte que era para a subsistência das famílias dos levitas. Então ele está usando um fundamento do Antigo Testamento. E ainda no versículo 14, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. É por isso que as igrejas sustentam os pastores, para trabalhar exclusivamente na obra do Senhor. Caso um dia não dê para a igreja sustentar, os pastores continuarão sendo pastores. Obviamente, vão ter que trabalhar em outra atividade, né? Deixa eu me corrigir, porque da outra vez eu dei a entender que os pastores não trabalhavam, né? Eu falei, e aí os pastores vão arrumar um trabalho, ou seja, quer dizer que não estão trabalhando, né? Mas a ideia é que eles estão trabalhando e vão arrumar um outro ofício, além do pastoral, para poder se sustentar e as suas famílias. Até porque o ministério prioritário, né, além da nossa comunhão com Deus, da nossa adoração ao Senhor, é exatamente o cuidado com as nossas famílias, não é verdade? Se você não cuida da sua família, se você não ama os seus, a Escritura diz que você é pior do que os incrédulos, aqueles que não creram, não é? Então, temos que cuidar da nossa casa. E aí, então, parece que está havendo uma mudança de tema no verso 7, Gálatas 6, 7. Então, falamos aqui do verso 6, que fala do sustento dos pastores das igrejas da Galácia, que estava difícil, por quê? Problema doutrinário, divisão na igreja, vamos boicotar o sustento dos nossos pastores, porque eles estão querendo defender a justificação pela fé, que é a doutrina que Paulo está colocando, que é a doutrina de Cristo. Nós cremos noutra, na doutrina dos judaizantes, vamos boicotar o sustento dos nossos pastores. E aí não está havendo uma mudança de tema no verso 7. Pelo contrário, Paulo ele está reforçando o que ele está afirmando no versículo 6. Gálatas 6,7 fala do princípio da reciprocidade, ou seja, o princípio da semeadura e da colheita. O que você semeia, você colhe. É muito simples a vida. Semeou, colheu. E olha o que é dito no verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, não brinque com Deus, não faça caso da pessoa de Deus. O que você está semeando, você vai colher. Se você está deixando de sustentar os seus pastores, igreja da Galácia, por intriga doutrinária, vocês vão colher. Essa é a ideia. Esse princípio ele se aplica a toda a vida. Por exemplo, se eu não leio a minha Bíblia, eu vou colher. Eu vou colher situações muito difíceis e complicadas. Vou tomar decisões na minha vida extremamente erradas. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento da palavra de Deus. E tem decisões na vida, como por exemplo, decisão importantíssima, casamento. Jovem que vai se casar. Você só tem essa tacada. Você só tem essa chance. Agora estou botando um peso enorme nos jovens, coitados. Você só tem essa oportunidade. Se você errar, pronto. Vai ser muito mais difícil na sua vida. Então, você tem que decidir com muita sabedoria, oração, lendo a Escritura, para entender pela Bíblia Sagrada o que é uma mulher de Deus, ou o que é um homem de Deus. O que é que Deus quer para mim neste casamento que eu vou entrar, é uma sociedade em um certo sentido, mas também é uma aliança, e como eu vou estar em aliança com esta pessoa para o resto da minha vida. Então o casamento é uma bênção, dentro da vontade do Senhor, mas pode ser muito complicado quando é feito baseado em outros princípios que não o da Escritura Sagrada. Então para os jovens, fica aí, é só um exemplo. Mas homens, mulheres, adultos também têm muitas decisões a tomar. A forma que você cria seus filhos, você está decidindo qual o método que você usa. A pedagogia moderna ou o velho e tradicional ensino bíblico, como é que você quer
criar os seus filhos, você vai decidir. E a forma que você decide vai lhe trazer bênçãos ou problemas quando esse filho chega na adolescência. São exemplos para a gente perceber que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se vivemos uma vida de pecado, relaxados, sem buscar o Senhor, aquele crente só de nome, crentes nominais, mas que não estão envolvidos na obra de Deus, você vai colher aqui na terra de alguma forma, porque você não quis saber das maravilhosas bênçãos que é servir ao seu Senhor. Isso é muito comum. É muito comum crentes que não estão envolvidos na obra de Deus. Vêm à igreja, carregam suas Bíblias, se declaram evangélicos, salvos pelo sangue de Jesus, mas na prática não estão envolvidos na obra. Não percebem que o missionário é trabalho dele, é seu, né? O missionário que está lá em Rondônia, em outro campo missionário, esse missionário ele é responsabilidade nossa também, ou seja, nossa como igreja e sua, como crente no Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós não tomamos isso como nossa responsabilidade. Ou a pregação do Evangelho aos perdidos, não tomamos como se fosse nossa responsabilidade. E acabamos vivendo no nosso secularismo, né? Muito ligados às coisas desta vida, que necessariamente não são pecado, mas ofusca o nosso buscar a Deus, ofusca a nossa razão de existir, que é fazer a obra do Senhor. Jesus subiu ao céu, depois de ter ressuscitado, e ele deixou a igreja para fazer o trabalho que ele começou. A igreja somos cada um de nós que creu no Senhor Jesus Cristo e muitos dos nossos irmãos que estão espalhados por aí para fazer o trabalho do Senhor Jesus. E aí olha o verso 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Está aí, você colhe o que você planta. E ele ainda está falando do sustento aqui dos obreiros, mas são princípios que se aplicam a tudo na vida. E veja que aqui ele volta àquela ideia, as obras da carne e o fruto do Espírito, que nós observamos em Gálatas capítulo 5. Se você semeia para a carne, se você semeia nas obras da carne, aquelas obras que nós observamos, todas elas ali, tem muitas outras, você vai colher o quê? Corrupção, destruição para a sua vida. Então você pode ser um crente, nominalmente falando, está aqui na igreja e tudo, e o seu foco é dinheiro. O seu foco é felicidade. Seu foco é realização profissional. Veja bem, seu foco. Né? Precisamos do dinheiro para comprar comida, né? Para pagar as contas. Precisamos de profissão para ganhar o dinheiro. Mas o problema é quando este é o foco. É o objetivo da minha vida. Não somos seres deste mundo. Somos peregrinos, cidadãos da pátria celestial. Significa que nós ganhamos dinheiro, que nós trabalhamos, mas que o nosso objetivo de existir é a glória de Deus. E nós vamos observar esse objetivo a partir do versículo 11, mas não agora. Caminhamos ainda no que está sendo dito no verso 8. Lá em Gálatas 5,17, breve revisão, diz assim, Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que você semeia, você colhe. Aí você tem que tomar decisões na vida. Eu decido o pecado ou eu decido o que agrada a Deus? Todo dia, várias vezes por dia, você vai decidir isso. Decisão muito simples, ler a Bíblia, é decidir pelo Espírito. Deixar de ler a Bíblia, é escolher o pecado ou a carne. Isso pode ser muito simples, mas importantíssima na vida de todos nós. Outro exemplo, escola bíblica dominical. Né? Falar nisso, domingo, 9 da manhã, temos a escola bíblica dominical. Então, quando você decide não vir, você perde o estudo da palavra de Deus. Você tomou uma decisão. Você decidiu, talvez, ficar dormindo, descansar um pouquinho mais, né? E aí não investiu naquele ensino. Já pensou? Às vezes me dá uma tristeza. Por quê? Porque
às vezes, tem aquele ensino da Escritura que todo crente deveria ouvir. E que depois de ser pregado aquele ensino, vai demorar para voltar a se pregar aquele mesmo ensino de novo, porque você tem que sempre estar observando outras partes da Escritura. E a pena que dá é que aqueles irmãos perderam. Não por causa do pregador, do professor da escola, que são pessoas falhas e pecadoras, mas porque aquela instrução da Escritura talvez nunca mais volte, ou se voltar vai demorar talvez anos para aparecer novamente. Me lembro na mocidade, marcávamos o dia para falar sobre namoro cristão, né? E aí íamos falar e alguns casais não apareciam. Quer dizer, esse ano, naquele ano, eu não ia falar mais sobre aquele assunto, ou naquele semestre. Só no outro semestre ou no outro ano. Então aqueles casais perderam. Aí às vezes diz assim, nunca aprendi isto na Igreja Batista Manancial. Aí você pensa, você veio todos os cultos, tem certeza, né? Porque, olha, talvez tenha aprendido e talvez foi ensinado, foi pregado e você não estava naquele momento tão especial. E o culto de oração, vir para o culto de oração é decidir pelo Espírito. Né? Estamos estudando nas quartas-feiras exatamente sobre os temores da alma, né? As perturbações da alma, o medo, as angústias, e como a Bíblia nos ajuda a compreender tais verdades. E aí, né, você não vindo para estes momentos de adoração a Deus, perde também o estudo da palavra. Sei que cada um tem a sua situação, mas isso não é para cobrar, é para motivar, para investirmos no Espírito e não nas obras da carne. Todo dia você toma essas decisões. E se você decide pela carne e pelo pecado, resultado, corrupção, destruição. Se você decide as coisas do Espírito, vida eterna, que começa aqui. Já estamos vivendo a vida eterna aqui. O dia que morrermos, é só uma mudança de estado, estaremos aguardando a ressurreição, mas essa vida eterna já começou. Então veja, em Gálatas capítulo 5, verso 21, que não herdarão o reino de Deus, não são herdeiros do reino de Deus os que semeiam para a carne. Gálatas 5, 21 diz: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quem semeia para a carne e decide não viver para a glória de Deus, não pode herdar a vida eterna. Gálatas 3, 29, diz também, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Os crentes herdam a promessa. Aí aqui tem um negócio confuso. Se os crentes herdam a promessa do reino de Deus, se eu sou crente, e se aquelas pessoas que vivem nas obras da carne não herdam as promessas, está confuso, né? Não pode um crente viver nas obras da carne, porque crente herda a promessa do reino, vida eterna. Quem vive nas obras da carne, quem semeia para a carne, para o pecado, não herda o reino de Deus. Herda o quê? Corrupção, destruição, inferno. Logo, os crentes vivem no Espírito, pecam, mas não semeiam para o pecado, nem escolhem as obras da carne. Escolhem as coisas de Deus, aquilo que é do Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Na verdade, não há nenhuma confusão. Nós é que temos que perceber onde nós estamos, dentro desse contexto aqui. E então, veja que a ideia é que estes que semeiam para a carne zombam de Deus, brincam com Deus, fazem chacota com o Senhor, como se Deus não fosse retribuir. Deus vai retribuir aquilo que nós fazemos neste mundo e no mundo por vir. Então, de Deus não se zomba. O que é que você tem feito com a sua vida para a honra e a glória de Deus? Como nós podemos ser filhos de Deus, mais aplicados,
mais fervorosos. Às vezes falamos de outros grupos, né, que são tão fervorosos, dedicados. E nós, e eu, não pensemos no nós, pensemos e eu. Sou fervoroso na fé no Senhor Jesus Cristo. Estou pronto a pagar o preço que for necessário para ser um crente mais ativo na obra do Senhor. Como? Não olhe para o irmão do seu lado. Eu sei que você não está olhando, está me olhando. Mas é só para você entender que você tem que olhar para você e perceber o que é que falta para você ser mais ativo, independente de idade, de tempo de conversão. Todos nós temos que ser aplicados na obra do Senhor nosso Deus. Colhemos aquilo que plantamos. A vida é muito simples, em alguns aspectos. Neste, pelo menos, é. Se você semeia para o Espírito, colhe vida eterna. Se você semeia para a carne, colhe corrupção. Segundo princípio, o ensino que nós observamos aqui para aqueles que vivem pela fé, vivem esta vida no Espírito, o segundo ensino é que ninguém deve se cansar de fazer o bem. Mais uma vez, é o versículo 6 de Gálatas 6 que dá o tom. Fazer o bem aqui seria o quê? Vou ler de novo Gálatas 6, verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, faça participante das coisas boas o que o instrui. Fazer o bem aqui é fazer com que aquela pessoa que lhe instrui na palavra participe das coisas boas, ou seja, também do sustento. Olha então Gálatas 6, verso 9. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, nesse versículo, você percebe que temos que fazer o bem, constantemente. Fazer o bem aqui, no caso específico destas igrejas da Galácia, é eu continuar sustentando o pastor ou os pastores, mesmo quando eles divergem de mim. Isso é fazer o bem. A pessoa, pastor exortou você, vou deixar de dar meu dízimo, porque o pastor me exortou do meu pecado. Pode acontecer. Mas o que você plantar, você vai colher, não é verdade? E Paulo está instruindo os irmãos da Galácia sobre isso. Vocês não devem deixar de sustentar o pastor, vocês devem fazer o bem a eles. Mas esse princípio, ele é muito amplo, ele vale também para várias áreas da nossa vida, não somente este específico. E ao observar o verso 9, de cara, você já percebe algo interessante. Se Paulo diz, e não nos cansemos de fazer o bem, ele está abrindo a possibilidade de que nós nos cansamos de fazer o bem. Não é verdade? Porque se ninguém se cansasse de fazer o bem, ele não teria escrito este versículo. E às vezes nós nos cansamos de fazer o bem. Por quê? Porque não vemos os resultados. Você está na igreja 10, 20 anos, servindo ao Senhor e não vê resultados. Talvez você nunca veja. Os resultados são espirituais. Os resultados são eternos. Você vai saber no dia que você estiver lá no tribunal de Cristo, quando Ele for julgar as tuas obras, para ver qual delas é produtiva e qual não é. A que é produtiva vai sobreviver, né, ali ao fogo, né, se é ouro, se é pedra preciosa, a obra que você fez. Isso aqui é uma metáfora, uma figura que Paulo usa para falar das nossas obras lá naquele tribunal de Cristo, no julgamento do Senhor. Esse julgamento não é com relação à salvação, mas é com relação ao que você fez aqui na terra, no seu ministério como servo de Deus. Algumas das nossas obras são palha. Quando vier o fogo ali, vai queimar tudo, não sobra nada. Não serviu. Às vezes você está servindo num dos departamentos aqui da igreja, e dependendo da motivação que você está servindo, pode não ser valioso para Deus o seu serviço. Mas se você está em algum desses departamentos servindo para a glória de Deus, aí sim é valioso. Você não está servindo a homens, você está servindo a Deus. E aí isso vai lhe dar força e motivação para fazer um bom serviço. Nos cansamos de fazer o bem na obra do Senhor porque queremos resultados imediatos. Isso é muito da nossa cultura. Queremos resultados agora, hoje. Se eu não vejo resultado, não estou fazendo um bom serviço. E algo que sempre me motiva
Eu compartilho com os irmãos, quando eu era seminarista, como o Wesley aí, né, está nos visitando, nosso seminarista, o outro, o Cláudio e a Margarete já viajaram, né, voltaram para o Cariri, os 70 anos da primeira igreja de Juazeiro, que eles estão trabalhando lá, e o Jailson deu as caras, mas ele aparece, qualquer dia ele aparece, estou brincando, Jailson, ele aparece. Mas o que eu quero dizer é que seminarista, servindo num distrito lá de Mauriti, e às tardes a gente ia pregar o evangelho, distribuir folheto de casa em casa e tudo, e ninguém queria ouvir o evangelho. Ninguém queria nem receber o folheto, né? Estava meio desanimado, triste. E aí tinha um menininho, tipo Estevão, dentro da casa ali, uma casa que tinha uma área ampla, né? Aí eu disse, ei, chama tua mãe, o teu pai. Aí ele chamou lá, e aí esse menininho veio com a mãe, eu perguntei, olha, eu posso ensinar a Bíblia para o seu filho? Eu trouxe uma liçãozinha aqui. Pode. Aí eu fui ensinar a Bíblia para aquele menino, e ensinei. E aí os domingos, em vez de eu ir distribuir folheto, que ninguém queria receber mesmo, eu fiquei ensinando a Bíblia para o menino. E aí termina o ano, você já vai para outra igreja trabalhar, né? Os seminaristas são assim, são escravizados mesmo, né? Vão de igreja em igreja para servir, não tem reclamação, tem que ir servir, aprende, né? Se não aprendeu aqui, aprende lá, na marra. Aqui, cada um serve quando quer, lá não. Tem que servir mesmo que não queira, né? Mas o que acontece? Me formei, fui ser pastor, estava lá na minha igreja, aí chega um jovem lá. E aí, pastor, lembra de mim? Eu digo, a primeira tentação foi muito ou não muito, né? Aí eu não vou falar a verdade para o jovem, né? Não, claro, não lembro. Né? Eu fiquei triste porque eu devia lembrar, mas não lembro. E aí ele disse, não, eu sou um menino que o senhor evangelizou lá naquela época. Pois é, eu me converti. Ele está servindo na igreja hoje, casou, já teve filho e tudo mais. Então, às vezes você vem para o clube Oance. Sábado à tarde, 16 horas, o irmão Samuel e a Érica aí no ministério do Oance, está de férias, mas vai voltar. E aí você traz o seu filho, está lá, eles ensinando a Bíblia, com os líderes e tudo, vem aí umas 20 a 30 crianças todo sábado, aí às vezes um líder daquele chega e diz, rapaz, estou cansado, né? Não vejo o resultado desse negócio, tem futuro não, né? E, não sei, mas persevera, mesmo na sua incredulidade, persevera lá na frente. Ele vai perceber o impacto que causou na vida de uma criança dessas, não é verdade? Um retiro destes, por exemplo, pode ser significativo para a vida de uma criança, se for para a vida de uma criança que crê no Senhor Jesus ou se torna mais fiel, é significativo, é ou não é verdade? Então, é assim que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Nós não sabemos quando virá a recompensa, mas sabemos que se fizermos para a glória de Deus, sem querer o favor dos homens ou a aprovação das pessoas, mas a glória do Senhor, como é dito na Escritura, a obra vai para frente e haverão resultados que só Deus contabiliza, porque Ele é o Senhor desta obra, o dono desta seara. E no final do verso 9, Paulo diz, se não desfalecermos, nós crentes desfalecemos, nos cansamos muito rápido na obra de Deus. E nós devemos amar as coisas do Senhor, jamais desfalecer, jamais se cansar. Devemos estar sempre motivados a servir ao Senhor. Tem vários departamentos e ministérios, eu dei exemplo de uns aqui na igreja, e você não deve se cansar de servir ao Senhor, ou nesses ministérios ou departamentos da igreja, ou na sua vida de testemunho público, aí no seu trabalho, na sua escola, na universidade, sempre firme, servindo ao Senhor, fazendo o bem. Fazer o bem aqui não somente envolve esse serviço na igreja, mas também envolve a ajuda financeira. Não somente a pastores, a missionários, mas a irmãos que passam por uma dificuldade, que estão com um problema. Fazer o bem aqui é muito amplo. E nós devemos estar prontos para fazer este bem. Paulo fala desta verdade em suas outras epístolas. Quando você olha lá em Romanos, capítulo 7, versículo 21, diz, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Aí é que está. É por isso que nós desfalecemos, desanimamos. Eu quero fazer o bem, estou até motivado depois dessa mensagem.
quarta-feira, 7h30, estarei aqui para o culto de oração. Você pensa aí na sua cadeira, né? Ou então, domingo, não faltarei à escola bíblica dominical, porque eu quero estudar a lição que está sendo aplicada ali. Vou participar do Casais em Comunhão, 30 histórico, né? O 30º, não vou faltar de jeito. E aí tem um monte de atividade na igreja para o seu crescimento espiritual. Só que aí vem o desânimo, vem a dificuldade, aí acabamos nos esquecendo da constância e perseverança. Lembra de hoje de manhã? Parábola do semeador, né? Tem o terreno fértil, esse produz fruto, este persevera, o crente persevera. Irmãos, somos crentes desse período da modernidade, temos que perseverar no que é simples, no que é básico, porque quando vier a perseguição, e pode vir, será que vamos ter condição de perseverar? Em 2 Coríntios 13, verso 7, lemos, 2 Coríntios 13, 7, estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Então, Paulo mostrando à igreja de Corinto que oramos por vocês, não para sermos aprovados, mas para que vocês façam o bem. Nós somos chamados a fazer o bem. Quem vive no Espírito, pela fé, faz o bem e não se cansa de fazer o bem. Somos tentados a esmorecer, mas não devemos. Lá em 2 Tessalonicenses 3,13, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não devemos nos cansar jamais, perseverar, quer seja no ministério da Igreja do Senhor, no seu ministério, trabalho, universidade, escola, onde você anda, vizinhos, família, ou no sustento e na ajuda com os irmãos. Problemas da igreja. Quando surgem problemas na igreja, são esses que nos desanimam. Não é verdade? Chutamos o pau da barraca, como disse o ditado, né? E aí não queremos mais nada, nem ler Bíblia, nem orar. Aí jogamos a culpa em quem? Na igreja. Isso é muito natural dos pecadores, jogar culpa em alguém. Adão e Eva fizeram isso muito bem, não é verdade? A agitação causada por pregadores legalistas prejudicou as igrejas da Galácia, né? E eles estavam se cansando de fazer o bem, porque tinham esses legalistas judaizantes trazendo um outro evangelho, criando confusão dentro da igreja. Vimos a divisão entre os crentes ali nas igrejas da Galácia, estavam dificultando eu querer fazer o bem ali naquela igreja. E o ministério de Paulo, né? O ministério de Paulo tentando mostrar a verdade e sendo visto como alguém ruim, mal, porque estava falando da justificação pela fé. Todo esse contexto promovia com que aqueles irmãos desfalecessem de fazer o bem. Vai chegar o dia que teremos problemas na igreja. Amém? Por hoje, pelo menos, aparentemente não temos. Mas pode chegar o dia. E quando chegar, não desfaleçamos, não desistamos de fazer o bem, porque o crente ele persevera, porque o servo do Senhor Jesus Cristo ele não se cansa de obedecê-lo. Gálatas 5:7 diz: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Vocês corriam bem, quem está impedindo vocês de fazer o bem, de continuar a perseverar? E então, chegamos em Gálatas 6, verso 10. Gálatas 6:10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sempre que tivermos oportunidade. Falei de várias oportunidades para nós fazermos o bem nos ministérios desta igreja, e tem outros que eu nem mencionei. Poderia ter falado das visitas, né? Você tem visitado irmãos que passam por dificuldades, ou irmãos que gostariam de ter a presença de outro irmão para ler a Bíblia, para orar. Você já pensou como você pode ser um abençoador de uma vida assim, indo lá na casa daquele irmão, dando alegria, ânimo no momento do problema e da situação difícil? Pois é, mais uma oportunidade
jogamos muitas oportunidades fora para fazer o bem. Podemos ter a oportunidade de ajudar um irmão financeiramente com um problema, um irmão que está com um problema de saúde, ou levar um remédio ali. Tem irmãs que estão indo visitar um hospital, os enfermos ali, trazer consolo e conforto para aqueles enfermos. Já pensou? Oportunidade de fazer o bem e tantas outras oportunidades que teremos e temos de fazer o bem para a honra e glória de Deus. Façamos o bem a todos, quer amigos ou inimigos, que estejam longe ou perto, mas principalmente os da família da fé. E aqui Paulo está lançando luz ao versículo 6. Façam bem aos pastores, façam bem aos irmãos, a todos os que são da igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo então exorta esta igreja a viver nestes princípios de quem vive pela fé e vive no Espírito. Colhemos aquilo que plantamos. Isso é uma regra fundamental para a sua vida. Se você tem preguiça, você vai colher pobreza. Já vimos isso em Provérbios, um exemplo. Se você vive em pecado, só com a capa de santidade, você vai colher problemas e tristezas lá na frente. Certamente vai colher corrupção. Mas se você vive pelo Espírito de Deus, ligado na palavra do Senhor, buscando obedecer esta palavra, arrisca com toda a sua força e vontade, você colhe vida eterna. Já aqui, que se estende até nosso encontro com o Senhor. Mas um outro princípio que vimos hoje é que ninguém deve se cansar de fazer o bem. Servir a Deus na igreja, ajudar os irmãos com dificuldades. Ninguém deve se cansar de fazer o bem. Não há limites para fazermos o bem uns aos outros. E o terceiro e último princípio é que a nossa glória está em Cristo, não em nossa religião. Mas hoje não observaremos esse princípio, somente na próxima semana, do versículo 11 em diante, de capítulo 6, do capítulo 6 da Epístola aos Gálatas. Vamos orar ao Senhor, agradecer pelas bênçãos de hoje e pedir que o Senhor nos ajude a vivermos pela fé no Espírito do Senhor. Pai, muito obrigado pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua verdade nas nossas vidas. Sem Ti, Senhor Deus, nós não conseguiríamos, só temos que Te louvar, porque o Senhor, na Tua misericórdia, nos recebe, nos abençoa e nos ajuda a vivermos junto de Ti. Capacita-nos, Senhor Deus, a vivermos pela fé no Teu Espírito, a estarmos percebendo este princípio da reciprocidade. Aquilo que plantamos, nós colhemos. E também, Senhor Deus, a não nos cansarmos, a perseverarmos no fazer o bem. Pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.